Agora a gente cai para a coluna vertebral. Coluna vertebral é um pouquinho complexo, mas a aula é boa. A aula de coluna é boa. Vamos falar um pouquinho dos termos de posição e direção aqui. Um dos termos de posição e direção foi aquele que a gente falou, superior e inferior, né? Superior, aquilo que está mais próximo à cabeça, e inferior, aquilo que está mais próximo aos pés. Superior também pode ser chamado de cranial. E o caudal é a mesma coisa que inferior. Ou seja, o que é a coluna vertebral? É um conjunto de 33 ossos empilhados uns sobre os outros, certo? Onde um osso se encontra superior ao outro, para formar um túnel, pode ser um túnel, um canal, por onde passa a medula espinhal, que é tecido nervoso, e essa medula espinhal, ela vai ser protegida por esses ossos. E a coluna vertebral também vai ter uma grande importância de sustentar o peso do seu corpo. Sustentar o peso corporal. Então, além de proteger a medula espinhal, a coluna vertebral sustenta o peso corporal da pessoa. Tá? Tanto que a gente observa uma coisa muito importante, que quanto mais inferior for a vértebra, mais peso ela tem que sustentar. Em contrapartida, ela tem que ser maior. Então, a gente sempre vai ver que uma vértebra mais inferior, ela sempre vai estar um pouquinho maior que a vértebra um pouquinho mais superior. Então, essa vértebra aqui é maior do que essa é maior do que essa é maior do que essa, e assim sucessivamente. Por isso, os casos de hérnia de disco ser muito mais comum em região lombar. Exatamente isso. Porque essa região é uma região de compressão no disco intervertebral muito maior que as demais regiões da coluna. E o que é o disco intervertebral? É uma cartilagem existente entre os ossos da vértebra. Vai funcionar como um amortecedor. Aqui, ó. Aqui vai ter um, aqui vai ter outro, ó. Então, ao longo das vértebras, a gente vai ter essa estrutura aqui, que a gente vai chamar de disco intervertebral. É um disco de cartilagem entre as vértebras. E o que você falou foi de hérnia de disco, né? O que é uma hérnia? Mas hérnia só pode ter em disco intervertebral ou você pode ter em outras estruturas do corpo? Em outras estruturas. Onde mais eu posso ter hérnia? Posso ter um umbilical. Aonde mais? Escrotal, inguinal. Hérnia de hiato. Já ouviram falar em hérnia de hiato também? Estômago, isso. Hérnia de hiato no estômago. Então, o que é uma hérnia? O que é a herniação de um órgão? É quando um órgão se desloca para um local no qual ele não pertence. Isso é uma hérnia. De forma bem resumida, bem simples de entender. Ou seja, eu tenho o disco intervertebral. O disco intervertebral, ele é formado por uma fibrocartilagem. Ou seja, ele é um disco cercado de anéis, que a gente vai chamar de anéis fibrosos, e um núcleo, que a gente vai chamar de núcleo pulposo. Então, ou seja, a anatomia do disco intervertebral vista de cima. O disco é formado por anéis fibrosos e um núcleo bem gelatinoso chamado de núcleo pulposo. Então, muita resistência do lado de fora e pouca resistência do lado de dentro. Aqui, ó. Quando acontece compressão entre as vértebras, o disco ele pode ser o quê? Esmagado. E esses anéis começarem a se lesionar.
Então imagina só o rompimento de alguns anéis. O que vai acontecer com esse núcleo? Ele vai começar a se deslocar para fora do disco. Isso é o que a gente chama de protrusão discal. Não é protusão, não. Protrusão. Feio, né? Mas tem um R aí. Protrusão. Feião. Mas é isso aí. Ou seja, o núcleo, ele vai se deslocando para fora. Ou seja, vai acontecendo uma protrusão até acontecer a herniação. Ou seja, uma estrutura vai para um local no qual ela não pertence. Então pode acontecer uma herniação para cá, ou aqui para frente. Ou seja, esse núcleo ele pode ser deslocado para qualquer um desses pontos, ou até para trás. Uma hérnia, por exemplo, uma hérnia umbilical. O que é hérnia umbilical? Que estrutura está invadindo ali a minha cicatriz umbilical, está formando aquele caroço horroroso na frente da barriga? Intestino. Intestino. Fraqueza de musculatura abdominal. Fraqueza de musculatura abdominal. Músculo fraco, o intestino, ele começa a invadir estruturas diferentes e começa a sair pela cicatriz umbilical. Assim como acontece na região escrotal e inguinal. Tem como resolver isso? De forma bem simples, colocando uma tela. Pronto, resolveu. Faz uma pequena cirurgia, coloca a tela segura essa herniação do intestino. Muito mais simples do que uma cirurgia para correção de hérnia de disco. Qual o profissional que faz esse tipo de cirurgia? O neurocirurgião, por muitas das vezes acompanhado do cirurgião especialista em traumatortopedia. Então, às vezes, vai para a mesa de cirurgia os dois profissionais. Tá? Porque aqui você vai pegar a parte ortopédica e a parte nervosa, que é a medula que está ali dentro. E por falar em medula, a medula ela fica por toda a extensão da coluna? É uma pergunta que eu faço a vocês. Será que a medula ela vem lá da cavidade craniana e desce por toda a extensão aqui, invade esse osso, vem até aqui, ou a medula para antes? É uma pergunta que eu vou fazer para vocês, mas vou responder mais para frente. Espera um pouquinho. Vamos terminar sobre a hérnia. Quero que vocês pensem sobre isso. Tá? Muita gente não sabe. Hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? Ele respondeu lá atrás. É uma hérnia do estômago. Onde que o estômago fica? Qual a localização do estômago? Cavidade abdominal, né? No que a gente chama de hipocôndrio esquerdo. Então o estômago fica do lado esquerdo, bem abaixo de um músculo que fica na transversal. Um músculo que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica, que é o músculo diafragma. Então, o estômago ele fica bem abaixo do diafragma, do lado esquerdo da cavidade abdominal. Só que o diafragma é um músculo que fica na transversal. Existe um pequeno buraco por onde passa o esôfago. Deixa eu mostrar para vocês, melhor mostrar a imagem. Um pequeno buraco por onde passa o esôfago. Anatomia a gente tem que ver imagem. Aqui, olha que legal. O indivíduo comendo a sua maçã. Cavidade oral, cavidade nasal, faringe, esôfago. O esôfago vai, perfura o diafragma e entra no estômago, certo? Esse espaço aqui é chamado de hiato esofágico. A região por onde o esôfago penetra, corta, ele vem da porção torácica, invadindo aqui a porção abdominal. Por algum motivo, o estômago ele pode começar a invadir essa região do hiato e começar a vir para a região torácica. Ou seja, a hérnia de hiato nada mais é do que o deslocamento do estômago da cavidade abdominal para a cavidade torácica. O problema é que para isso não tem cirurgia, né? Então, das hérnias aí, de mais difícil correção é a hérnia de hiato.
E qual a consequência disso? Por vezes o indivíduo vai ter refluxo, e tendo refluxo é terrível, porque a acidez do estômago é extremamente alta. Se o conteúdo do estômago vier para o esôfago, o que vai acontecer? Irritar a parede do estômago vir para o esôfago. Vai irritar a parede do esôfago. Vai te gerar uma esofagite. Que se for persistente, a gente já sabe isso, pode causar ulcerações. E de uma ulceração pode levar o indivíduo ao óbito ou até mesmo o surgimento de células não tão diferenciadas, formando câncer. Então, hérnia de hiato nada mais é do que a invasão do estômago para a cavidade torácica. Sai de uma região no qual ele pertence e vai para outra região. Oi? Não tem uma explicação, não tem uma causa, não tem uma etiologia para isso. Eles jogam na conta do caráter hereditário. Quando a gente não sabe algo, a gente fala que é idiopático, né? Odeio esse termo, idiopático. Idiopático, e a gente é tão idiota que a gente não sabe o porquê disso. Idiopático. Nós não conseguimos ainda determinar uma causa para determinada doença. Então, ela é uma doença idiopática. É uma patologia idiopática. Não tem uma causa aparente. Certo? Então, voltando aqui, a anatomia do disco mostra que ele é feito por fibrocartilagem, ele é composto por fibrocartilagem, onde a parte mais resistente é a parte externa, formada pelos anéis fibrosos, e o seu interior formado pelo núcleo pulposo, certo? Protrusão. Protrusão. E quando ele sai totalmente, aí sim é o que a gente chama de herniação. Bom, aí a gente vai e olha para a coluna vertebral. Olhando a coluna vertebral de frente, anterior, olhando a coluna vertebral por trás, visão posterior, ela tem algum tipo de curva? Ela tem alguma curvatura? Ou ela é simplesmente reta? Olhando para cá. Ela é uma estrutura reta, não é isso? É assim que a coluna deve ser. Tá? Então, se você olhar a coluna de frente ou por trás, numa visão anterior ou posterior, ela tem que ser reta. Então, o que a gente passa aqui, a gente não fala de doença, de patologia e tudo. A gente tem que falar de fisiologia, daquilo que é normal, comum ao corpo humano. Até porque acredito que não vai cair nada sobre doença. Tá? A gente dá um pitaco outro naquilo que a gente acha mais importante. Mas olhando aqui, a gente vê exatamente isso. Quantos ossos compõem a coluna vertebral? 33 ossos. Vamos colocar aqui, 33 ossos. Empilhados uns sobre os outros, protegendo a medula. Qual medula? Espinhal, muito bom. Muito bom. Não confundam com medula óssea. Medula óssea está presente nos ossos longos, que são responsáveis pela hematopoiese. Perfeito. Tá afiado. Gostei. Beleza. Então, medula espinhal, que também pode ser chamada de espinal. Cuidado com isso. Tá? Espinhal ou espinal. Certo? Alguns nomes podem ter uma pequena alteração. Então, quando eu vejo aqui, a coluna vertebral ela é dividida por regiões. Então, a região mais alta da coluna vertebral, que é a região do nosso pescoço, a gente vai chamar de região cervical. Tá? E a região cervical é composta por 7 vértebras. Então, as 7 primeiras vértebras, contando de cima para baixo, são vértebras que pertencem à região
cervical. Certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, primeira vértebra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Certo? Então, aqui é a região que a gente vai chamar de região cervical. Composta por quantas vértebras? 7 vértebras. Tá? E para a gente identificar esses ossos, para ficar bem fácil, a gente coloca a inicial aqui, a letra C, no início de cada uma dessas vértebras. Então, a gente vai chamar de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, são as 7 primeiras vértebras. As 7 primeiras vértebras cervicais. De C1 a C7. Depois a gente tem as vértebras que estão unidas às costelas. Tá? Que é a nossa próxima aula. Então, a gente vai ter cada vértebra unida a um par de costela, que vai formar a região torácica. Então, a gente vai ter 12 vértebras aí. E a gente começa a contar tudo de novo. Então, a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essa é a região que a gente chama de região torácica, que é composto por 12 vértebras. Tá? Tórax é com X, torácica é com C. Tá? Não existe torácica. Muita gente tem o hábito de escrever torácica. Cuidado, não existe torácica. Tá? Então, letra inicial aqui, letra T. Então, a gente vai chamar essas vértebras de T1, T2, T3, T4 até T12. Olha que beleza. Olha que facilidade. Beleza? E agora a gente tem a região que terminou as costelas. A gente tem a região lombar. Que aí vai ter quantos ossos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Então, região lombar composta por 5 ossos, certo? Letra inicial, L. L1, L2, L3 até L5. Ou seja, já cheguei à definição aqui de 3 regiões da coluna vertebral. Região cervical, composto por 7 vértebras, região torácica por 12, região lombar por 5, e aqui embaixo eu tenho o famoso sacro e o cóccix, certo? Só que sacro e cóccix, as vértebras não são separadas. As vértebras são fusionadas, elas são coladas uma na outra. Então, se você pegar aqui, você vai observar que essa estrutura aqui é a estrutura que a gente chama de sacro, formado pela fusão de 5 vértebras. Porque foram 5 vértebras fusionadas, fundidas, uma nas outras, formando uma estrutura apenas. Desci um pouquinho, eu tenho a parte terminal aqui, que vai ser o cóccix. Difícil é só escrever cóccix, mas depois que a gente aprende, flui rápido. O cóccix é formado por 4 vértebras fusionadas. E aí a gente chega no total de 33. Se a gente somar aqui, tem que dar 33. 19, 24, 29, 33. Aí que tá. Alguns autores e autores bons, de livros de anatomia bons, não consideram como a coluna vertebral tendo 33 ossos. O Spence, por exemplo, um autor de um livro excepcional de anatomia, um dos livros que eu indiquei na primeira aula, ele não considera 33 ossos para a coluna vertebral. Ele considera 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 1 sacro e 1 cóccix. Porque ele leva em consideração o quê? Que é uma peça só, que está tudo unido, que é uma coisa só. O sacro é 1, o cóccix é 1. Ou seja, 2
7, 19, 26. Ou seja, para o Spencer, a coluna vertebral é formada por 26 ossos. Agora, respondendo à pergunta que eu fiz, medula espinhal, ela está presente em toda a extensão da coluna vertebral? Ela para onde? Opa, tem gente aí falando certo. Quem será que está falando certo? Aonde que ela para? Alguém acha que ela para na região cervical? Alguém acha que ela para na torácica? Na lombar? Vai até o sacro? Chega até o cóccix? A coluna vertebral, ela protege a medula espinhal, mas a medula espinhal, ela para aproximadamente entre L1 e L2. L1 e L2. A partir daí, eu tenho prolongamentos da medula, que a gente vai chamar de caudequina, que a gente vai aprender quando a gente estudar lá o sistema nervoso, que é prolongamento da medula espinhal que desce por aqui e sai por esses forames aqui do sacro. Mas a medula espinhal, ela geralmente para aqui entre L1 e L2 ou até mesmo L2 e L3. Mas o mais comum é ela ficar até aqui, ou seja, ela desce por toda essa extensão e fica ali entre L1 e L2. Quem já foi submetido a uma raquiana, por exemplo, anestesia raquiana? Aonde foi a raquiana? Região lombar. Por que eles aplicam na região lombar e geralmente numa região mais baixa? Para não atingir a medula. Está explicado aí o porquê que a raquiana ela é aplicada na região lombar e não na cervical. Pode aplicar na região cervical? Pode, só não deve. Porque a chance de você atingir a medula ela é grande. Então, o que acontece? A aplicação é sempre feita na parte mais baixa e lombar. Como é que é a posição que você fica? Posição fetal, né? Você faz uma flexão de tronco. Por que faz essa flexão de tronco? Olha só, imagina aqui uma vértebra, outra vértebra. Quando você flexiona, olha o que acontece, ó. Abre, olha só, abre. Então, a possibilidade de você introduzir anestesia por um espaço maior, numa vértebra maior, facilita muito o trabalho do anestesista. Então, por isso que a aplicação é feita aqui embaixo, na região mais terminal da lombar, para não afetar, em hipótese alguma, não correr risco de afetar a medula espinhal. Então, olhando agora a coluna por trás, é a mesma coisa. E a gente vai ver que algumas vértebras vão ter características diferentes uma das outras, além do tamanho. Isso vai ajudar bastante a gente determinar. Olhou para uma vértebra de forma isolada, você já consegue determinar se ela é cervical, torácica ou lombar. O objetivo da aula de hoje é exatamente esse. Você olhar para qualquer vértebra e saber, nossa, eu tenho certeza que essa vértebra aqui é cervical. Costumo fazer em faculdade, né, que a gente tem anatômico, eu espalho assim 50 vértebras sobre a bancada. Pô, trabalho para essa equipe aqui, determinar qual vértebra é cervical, qual é torácica e qual é lombar. Não quero nenhum erro. E ao final da aula todo mundo consegue. E é o objetivo que a gente tem aqui hoje. Conseguir diferenciar uma vértebra da outra, por suas características específicas. Por exemplo, uma característica específica da região lombar é estar ligada a quais ossos? Região torácica? As costelas. Na região cervical, passa uma artéria aqui, numa região que vai ter um acidente anatômico específico da região cervical. Então, tem algumas características que diferem uma região da outra. E isso vai ajudar muito na identificação destes ossos. Olhando a coluna vertebral de lado, ou seja, uma vista lateral ou uma vista de perfil, existe algum tipo de curvatura? Sim, né? Existem curvaturas normais da coluna. Isso é muito necessário para a distribuição boa de peso. Então, uma das funções da coluna vertebral
não é a sustentação do peso corporal? Para melhor distribuir o peso corporal, ela tem que ter essas curvaturas. Isso é o que a gente chama de curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. O que é algo fisiológico? Normal. Então, é normal que a nossa coluna vertebral tenha essas curvaturas? Sim. Ela só não pode ser acentuada. Ela só não pode ser exagerada, que aí vai trazer prejuízo. Então, curvatura fisiológica é normal, é ideal que a gente tenha. Tá? A nossa coluna ela não pode ser retificada. Até algumas pessoas têm a coluna retificada. Olhando assim, ela é reta. Só que a distribuição de peso acaba sendo muito pior. Tá? Então, a gente vai ter aqui algumas regiões com características específicas. Por exemplo, posição fetal que a gente falou. É exatamente a primeira curvatura que tem o indivíduo. Se eu pegar um bebezinho assim, de lado, olha que bonitinho, ó. Olhinho, a boquinha, ó, com topetinho e tudo. A primeira curvatura do bebê é uma curvatura só. Essa curvatura na coluna vertebral, vista de lado, uma visão lateral, mostra que essa curvatura é a curvatura que a gente chama de curvatura primária. É a primeira curvatura que o indivíduo tem. E só depois de muitos meses, muito tempo, o bebezinho começa a criar equilíbrio de tronco. Começa a adotar uma outra postura, começa a sentar, começa a engatinhar e começa a, depois, andar. E aí que ele vai adquirir as demais curvaturas, que são as curvaturas secundárias. Então, se a gente observar, olha para onde que o bebezinho está olhando. Está olhando para lá. Aqui é a parte da frente, anterior. Aqui é a parte de trás, posterior. Anterior e posterior. Observa só como é que essa curvatura primária, ela tem uma concavidade voltada para frente. Aqui é côncavo. E aqui voltado para trás é convexo. Então, tem uma concavidade anterior e tem uma convexidade posterior. O que isso quer me mostrar aqui? Vamos ver a coluna. Vamos ver aqui. Olha só a região cervical. Região cervical. Olha só como é que é essa curvatura. Estou acompanhando aqui o meio dela. Olha a região torácica. Olha a região lombar. E olha a região sacrocoxígea. Os dois ossos estão colados um no outro. Região sacrocoxígea. Certo? Deu para ver que a gente tem 4 curvaturas? Dá para separar aqui? Deixa eu separar aqui, ó. Região cervical, região torácica, região lombar e sacrocoxígea. Perfeito? Olhando lá para a região cervical, a concavidade está voltada para onde? Posterior. Olha aqui, ó. A região torácica, a concavidade está voltada para onde? Anterior. Se assemelha muito com aquela curvatura? Então, na região torácica, a gente tem a curvatura primária. Aonde mais tem uma curvatura primária? Sacrocoxígea. Olha a concavidade voltada para frente. Primária. Como é que se chama uma curvatura primária? Cifose. Então, a gente vai ter uma cifose no tórax e vai ter uma cifose na região sacrocoxígea. Se essa é a curvatura primária, onde a concavidade está voltada para frente,
A curvatura secundária, a concavidade vai estar voltada para onde? Para trás. Então, na região lombar, eu vou ter uma curvatura secundária, que o nome dela é lordose. E na região cervical, eu vou ter também uma curvatura secundária, que é chamada de lordose. Ou seja, quais são as curvaturas fisiológicas do corpo humano? Duas: cifose e lordose. Onde a gente encontra a cifose? Região torácica e região sacrocoxígea. Onde a gente encontra a lordose? Lombar e cervical. Essa é a curvatura secundária, essa é a curvatura primária. O sentido dela é diferente. A curvatura primária tem a concavidade voltada para frente e a secundária tem a concavidade voltada para trás. Isso tudo para ajudar na distribuição do seu peso corporal. O ideal é isso. Certo? Será que existe uma curvatura terciária? Existe. As curvaturas patológicas. Fisiológica é aquilo que faz bem, normal. O que é uma curvatura patológica? O que é patologia? Logia, estudo. Patos, doença. Estudo das doenças. Então, quando a gente fala o termo patológico, a gente está falando de uma alteração naquilo que é normal. Então, curvatura patológica seria uma curvatura que iria trazer algum malefício àquele indivíduo. Seria, no caso, as curvaturas terciárias. Ou seja, uma acentuação dessas curvaturas entra no que a gente chama de curvatura patológica? Sim. Então, curvaturas patológicas. Vai ser a acentuação da cifose. Como é que se chama a acentuação da cifose? Hipercifose. Como é que se chama a acentuação da lordose? Hiperlordose. Como a gente adquire isso? Na prática, o que seria uma hipercifose? Seria o corcunda. Indivíduo que tem uma acentuação exagerada da região torácica. Então, esse indivíduo ele tem uma hipercifose. Mulher que adora usar salto alto. Olha o que o salto alto faz com a mulher. Joga a mulher para onde? Para frente. E aí o que ela tem que fazer? Olha a região lombar. Jogar para trás, para equilibrar o seu centro gravitacional. Porque senão ela vai o quê? Cair. Então, colocou o salto alto, foi deslocado para frente. Para corrigir isso, aumenta a lordose. Consequentemente, você pode provocar uma hiperlordose, simplesmente por utilizar salto alto. Por isso que nós, fisioterapeutas, né, falamos tão mal assim do salto alto. Quer usar o salto alto, quer ficar um pouquinho mais alto, alguns centímetros, usa uma plataforma. Para a sua coluna é muito melhor do que utilizar um salto onde somente a parte do calcâneo vai se elevar, porque isso vai prejudicar muito a sua coluna. Tem mulher que usa muito salto, depois não consegue nem parar de usar. Não consegue, porque altera, não altera só o tornozelo não, altera joelho, altera a região da coxa femoral, altera a coluna, tudo. Tudo. Você acaba viciando o seu corpo numa determinada posição. E aí o mal já está feito, o estrago já está feito. E nós temos também um outro desvio, que é um desvio lateral da coluna. Ou seja, olhando para a coluna assim, ó, por trás, ela é reta, né? Mas e se ela estiver tombada de lado? Isso é o que a gente chama de escoliose. É uma curvatura patológica. Então, o que é a escoliose? É uma lateralização da coluna vertebral. A coluna vertebral acaba ficando lateralizada. O
que é um grande problema também. Porque uma coluna vertebral lateralizada, olha só como é que vai ficar os ossos. Tem uma vértebra aqui e a outra vértebra aqui. Escoliose, olha o que vai acontecer. Ela vai ficar o quê? Inclinada. O que vai acontecer com o disco aqui nessa região? A pressão sobre ele, o atrito sobre ele acaba sendo muito maior. É aí que começa o desvio postural a te levar a ter uma protrusão discal ou até mesmo uma hérnia de disco. Por isso que a nossa postura é ideal. A gente tem sempre que se preocupar com a nossa postura. O jeito que você fica em pé, o jeito que você senta, o jeito que você deita, tudo isso é importante para a saúde da sua coluna. O seu peso corporal, tudo isso é importante. A coluna vertebral sustenta o peso que você tiver? Na maioria das vezes, sim, mas é o ideal que tenha um peso que não lhe traga malefícios. Algumas modalidades esportivas fazem mal para a coluna vertebral. A longo prazo acaba sendo um crime para a coluna vertebral. Levantar peso, dependendo do jeito que você pega, da forma que você pega, pode trazer um mal muito grave à sua coluna. Pode favorecer o surgimento de alguma curvatura patológica. Não só a escoliose, uma hiperlordose, uma hipercifose. Então, é algo a se pensar e se preocupar também com relação à coluna. Então, curvaturas fisiológicas são a cifose e a lordose. Cifose na região torácica e sacrocoxígea. Lordose, lombar e cervical. Lordose cervical, muito comum em indivíduos que carregam peso na cabeça. Ainda é muito comum pessoas carregando saco de cimento na cabeça. O saco de cimento pesa 50 quilos. A região cervical, ela existe para sustentar o peso da sua cabeça. Agora, sustentar o peso da cabeça e mais 50 quilos, é muito comum esses indivíduos terem algum tipo de desvio ali na região cervical. A região que menos é acometida por desvios é qual? A região que os ossos estão fundidos, que é a região do sacro e do cóccix. Afinal, o cóccix também não serve para nada. Porcaria. Serve para nada. Nada, nada, nada. Tem algumas coisas no corpo humano que precisa realmente de um recall. Precisa de uma reforma, porque não tem utilidade. O cóccix é uma dessas estruturas. Outra pergunta. Hoje eu quero colocar vocês contra a parede. Disco intervertebral. Existe entre todos os ossos da coluna vertebral? A cola está aí, ó. Aonde não tem disco intervertebral? Tirando o sacro e tirando o cóccix. Porque aqui a gente já sabe que não tem mesmo, porque aqui está fusionado, né? Então aqui não tem disco. Qual osso está aqui em cima mesmo? Em cima da primeira cervical? Como é que se chama a primeira cervical? C1. Calma. C1. Então, acima de C1, o que eu tenho acima de C1? Occipital. Existe disco intervertebral entre o osso occipital e C1? Não existe. Não existe. Porque é nessa articulação entre esses dois ossos que a gente vai movimentar a cabeça, fazendo flexão e extensão. Então, não pode ter disco intervertebral, porque senão eu iria limitar esse movimento de flexão e extensão. Então, entre occipital e C1, não tem disco intervertebral. Tem mais algum lugar que não tem disco? Também, perfeito. Entre C1 e C2 também não tem disco. Por quê? Porque o C2 e C1 proporcionam um movimento rotacional para a cabeça. Cabeça rodando para um lado e cabeça rodando para o outro. Não são os movimentos que a nossa cabeça faz? Flexiona e estende, rotaciona para um lado e para o outro. Ou seja,
entre occipital e C1, IC1 e C2, não temos disco intervertebral. Entre os demais ossos, a gente tem o disco intervertebral. Então, entre C2 e C3 tem, entre C3 e C4, e assim sucessivamente ao longo de toda a coluna, claro, excetuando aí sacro e cóccix, onde as suas vértebras são fusionadas. Tá? L5 e sacro, ó, grande, hein? Esse sofre, hein? Além de ter, é um dos que mais sofre porque é onde sustenta muito peso. E a gente sofre muito aqui nessa região. Essas últimas vértebras lombares aqui sofrem muito, principalmente quando a gente começa a ter artrose. A artrose é o preço que a gente paga por viver muito, né? Quem morre com 20 anos não morre com artrose. Agora, vai morrer com 80, vai ter artrose. É o preço que se paga por uma vida longa. A artrose não existia há algum tempo atrás. As pessoas morriam, expectativa de vida, 40 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida bate a casa dos 80. Então, é um fato que você vai ter artrose. Aonde? Não sei. Talvez no corpo inteiro. Talvez em determinadas articulações, né? É o preço que se paga por isso. Tanto que uma das consequências da artrose é a modificação na estrutura das vértebras. O surgimento, por exemplo, de bico de papagaio. O que é bico de papagaio? É o famoso osteófito. Osteófito que a vértebra começa a surgir nela prolongamentos ósseos. Então, imagina só um osso surgindo num local que ele não existiria. O que pode acontecer ali? O osso pode pinçar o nervo e gerar dor constante para uma pessoa. Por isso que bico de papagaio, artrose, a dor é até em repouso. Até em repouso, o indivíduo ali repousado, sentado, deitado, está sentindo dor, porque a compressão acaba sendo constante. Nada é de graça. Vida longa, artrose. A coluna é bem legal. Então, o corpo humano, o funcionamento é bem interessante. Né? A gente tem que cuidar do nosso corpo de forma perfeita. Eu pergunto para vocês, qual que é a postura correta? Vocês aí que estão sentados agora, sei lá, 30, 40 alunos, né, sentados aí, está todo mundo sentado numa postura correta? Oi? É exatamente isso. Correta é aquela postura que não te traz prejuízo, que você se sente bem, confortável. Você é fisioterapeuta? Professor de educação física? Ah, sente muita dor. Exatamente isso. Porque se eu falar para vocês, não, alinha aí o tronco, leva o quadril bem para trás, deixa, né, a coluna bem ereta e tal, em 10 minutos vai estar todo mundo gemendo de dor. Porque não é a postura ideal para você. A postura ideal para você é diferente da minha. Então, é uma postura ideal que te traz conforto, mas não te traz prejuízo. Então, essa é a postura ideal. Então, por isso que a gente da área da saúde, a gente tem que observar muito a individualidade biológica, a individualidade de cada corpo. Por isso que eu condeno muito a atividades físicas em grupo. Existe muito centro de crossfit muito bom, mas a maioria não. A maioria não. Porque não leva em consideração a individualidade biológica. Você vai e coloca um indivíduo iniciante para treinar com alguém que esteja um pouquinho mais à frente. O rendimento é o mesmo? Não. Às vezes a exigência naquele corpo acaba sendo prejudicial. Então o que eu mais observo como fisioterapeuta são lesões acontecendo devido à má orientação no crossfit. Não só no crossfit. Atividades em grupo, musculação. Muitas das pessoas não têm uma orientação e um conhecimento para estar ali numa sala de musculação. Não é bem orientado, então acaba adquirindo lesão. Então, qualquer atividade requer análise do seu corpo, do comportamento do seu corpo, tá? Diante essa atividade. Levar em consideração a sua individualidade. Isso é muito importante. Se a gente
olhar bem, todas as imagens já têm uma legenda do que aquela imagem representa. Por exemplo, essa imagem está mostrando o T6, ou seja, a sexta vértebra torácica, certo? Quando a gente vê uma outra imagem, seja ela qualquer uma, a gente já olha lá em cima, ó. Vértebras cervicais de C2 a T1 agrupadas, ou seja, elas estão articuladas, ou seja, de C2 a T1. Então essa é C2, C3, C4, C5, C6, C7 e T1. T1. Então é sempre muito importante a gente ler, admirar a imagem antes de começar a estudar. Olha só, aí eu tenho a segunda vértebra lombar. Só de olhar uma vértebra torácica para uma lombar, a gente já vê bastante a diferença de uma para outra. Olha só a característica de uma torácica para uma lombar. É bem diferente? Bem, né? Bem diferente. Aí quando a gente olha para uma cervical, então, mais diferente ainda. Tá? Aqui eu tenho exemplo de C4 e C7. Então é sempre importante olhar para as vértebras e identificar os principais acidentes anatômicos da vértebra. Eu pego aqui essa vértebra torácica, a sexta torácica. É uma vértebra bem típica, bem comum. E aí eu observo o que nessas vértebras? Alguns acidentes anatômicos relevantes. Por exemplo, essa região onde fica apoiado o disco intervertebral. Como é que a gente vai chamar essa região? A gente vai chamar essa região de corpo. Corpo da vértebra. Tá? Então, o que é o corpo da vértebra? É a região da vértebra onde fica apoiado o disco intervertebral. Certo? Aqui, ó, buraco em osso, a gente chama de forame. Como é que vai ser o nome desse orifício aqui? Forame vertebral, ou seja, forame da vértebra. O que passa dentro desse forame, chamado de forame vertebral? A medula. Qual medula? Espinhal. Então a medula espinhal, ela passa dentro do forame vertebral. Elevações no osso, como é que a gente chama elevações no osso? Processo. Esses processos aqui que estão na transversal vai ser chamado de processo transverso. Então, eu vou ter o processo transverso de um lado e vou ter o processo transverso do outro lado. Então, eu tenho dois processos transversos. E, por último, eu tenho o acidente voltado mais posteriormente, voltado para trás, tá? Que é toda essa parte da coluna vertebral, parte óssea, voltada mais posteriormente, que a gente vai chamar de processo espinhoso, tá? Então, esse daqui é o processo espinhoso. Então, esses são acidentes anatômicos comuns às vértebras. Eu vou pegar uma vértebra cervical, uma vértebra lombar, eu tenho que conseguir identificar esses acidentes anatômicos. Tá? Então, esses são acidentes anatômicos que a gente vai conseguir encontrar em qualquer vértebra, exceto algumas, que a gente vai falar depois. Tá? Então, ó, corpo, forame vertebral, processo transverso e processo espinhoso. A mesma vértebra com outra visão, ou seja, T6, só que vista de outra forma. Eu consigo identificar esses acidentes anatômicos? Consigo, todos eles. Aqui, ó, vamos lá, essa região onde está apoiado o disco intervertebral, corpo. O buraco existente nessa região, forame vertebral. Esse processo aqui, processo transverso. E esse processo, processo espinhoso. Tá? Pergunto a vocês, que vértebra vai ficar aqui em cima? T5. E aqui embaixo? T7. Então, essa vértebra T6
vai se articular com o T5 que está aqui em cima e vai se articular com o T7 que está aqui embaixo, através do que a gente chama de processo articular. Então, a gente vai ter aqui embaixo dois processos articulares, que a gente vai chamar de processo articular, está na parte de baixo, inferior, que está aqui em cima, processo articular superior. Então, os acidentes anatômicos que promovem a articulação com outras vértebras são o que a gente chama de processo articular. Superior na parte de cima, inferior na parte de baixo. Voltando lá na primeira aula, aquela aula de termo de posição e direção. Certo? Então, bem comum. Eu consigo encontrar, identificar esses acidentes anatômicos numa vértebra lombar? Consigo, eu tenho que conseguir. Só que é bem diferente, né? Anatomicamente tem outra morfologia. Olha só o tamanho do corpo vertebral de uma vértebra lombar. Essa é L2. Então eu tenho aqui ó, o corpo e o forame vertebral. Aqui eu tenho um processo transverso. Aqui eu tenho processo espinhoso. Aqui eu tenho processo articular superior. Lá embaixo, processo articular inferior. Certo? Eu pego uma vértebra cervical, consigo fazer a mesma coisa? Tenho que identificar isso? Tenho. Aqui, ó. É diferente? É. Corpo, forame vertebral. Processo transverso. Processo espinhoso. Processo articular superior e aqui embaixo processo articular inferior. Ah, tem forame, né? Esse forame aqui é o pulo do gato para você identificar que essa vértebra é cervical. Toda vértebra cervical vai ter forame no processo transverso. Ou seja, já é uma dica. A vértebra cervical ela é o tamanho menor, né? Que ela é a vértebra mais alta. A lombar tem um tamanho maior e a torácica um tamanho médio. Costumo falar tamanho PMG. Mas a cervical tem esse acidente anatômico aqui, o forame vertebral, que só ela possui. Ou seja, você olhou uma vértebra e viu aqui um buraquinho no processo transverso, você pode afirmar com toda certeza, é uma cervical. A princípio nem sei qual que é. Ah, é C1, C2, C7? Não sei. A gente vai analisar isso, mas tem o buraco no processo transverso, o forame transverso. Essa vértebra é cervical. É uma forma de você afirmar que ela é cervical. Por que vão ter vértebras cervicais sem corpo? Não, aí a gente vai chegar lá. Isso que a gente está falando aqui é comum às vértebras típicas. As vértebras possuem esses acidentes. Possuem isso. Então, eu vou encontrar em C4, em C5, em C6, em C7, nas vértebras torácicas, nas lombares, esses acidentes anatômicos. Em algumas vértebras, a gente vai encontrar ou não encontrar alguns acidentes anatômicos. E é aí que a gente vai chamar essas vértebras de vértebras atípicas. O que é uma vértebra atípica? Que não é típico, né? A prefixo de negação. O que não é típico? Aquilo que não é comum. Então, uma vértebra que foge um pouquinho do padrão das demais. A gente vai ter 3 vértebras dentre as 33 que a gente vai considerar como vértebras atípicas. E uma dica, todas as vértebras atípicas estarão na região cervical. Então, já é uma dica. Tá? Todas as atípicas estarão na cervical e elas serão atípicas por algum motivo. Por exemplo, aqui eu tenho C1. Essa vértebra C1, vista por cima e vista por baixo, uma visão superior e uma visão inferior.
ela é atípica. Ela é atípica por quê? Porque se você procurar nela o corpo vertebral, você não vai encontrar. Tem corpo? Ela tem processo espinhoso? Então isso caracteriza ela como uma vértebra atípica. Ela não possui corpo e ela não possui processo espinhoso. É uma característica dela. Então C1 é uma vértebra atípica. Só que as vértebras atípicas possuem nome próprio. E foi dado para ela, C1, o nome de Atlas. Foram lá na mitologia buscar o nome para ela. Atlas era um ser mitológico que tinha em sua mão o universo. E aí fizeram a analogia do quê? Qual o universo que tem na mão do Atlas aqui? O crânio. É a vértebra que segura o crânio. Então deram o nome para essa vértebra de Atlas. Então C1 também pode ser chamado de Atlas. É o nome próprio dela. Certo? Por que que ela é atípica? Porque ela não possui corpo e não possui processo espinhoso. As demais vértebras possuem. Certo? Então pergunto a vocês, com quais ossos Atlas se articula? Com occipital e com C2, que é essa vértebra aqui, ó. Que também tem nome próprio. C2. Axis. Axis vem de eixo. E quando a gente fala em eixo para o axis, logo a gente vai ver que é um eixo rotacional que promove o movimento de girar a cabeça para um lado e para o outro. Por quê? Porque axis tem um acidente específico que é só dele. Se a gente olhar aqui, dente. Esse acidente anatômico chamado de dente, só o axis possui, mas era o nome antigo de dente do axis. Eles chamavam de processo odontoide. Odontoide, dente, né? Nem fica tão difícil não, mas fica aí a dica. Tá? Processo odontoide ou dente do axis. Para que serve esse dente? Para o encaixe do Atlas. Ou seja, você tem lá o dente do axis, o Atlas fica apoiado em cima daquele dente e o Atlas gira para um lado e para o outro, promovendo um movimento de rotação da cabeça. Então, o movimento de rotação da cabeça acontece porque o Atlas fica apoiado sobre o dente e gira para um lado e para o outro. Certo? Agora, pergunto a vocês, o axis, visão posterior e visão anterior, tá? Olhando ele de frente e por trás. O axis tem corpo? Tem. Só que o corpo dele está voltado para onde? Para baixo. Porque não tem disco intervertebral entre C1 e C2. O disco intervertebral está onde? Exatamente. Então o corpo tem que estar voltado para baixo. Muita gente acha que a axis não tem corpo. Tem. Tem processo espinhoso? Tem. Está aqui o processo espinhoso. Tem processo transverso? Tem. Tem forame vertebral? Tem. Aqui, ó, aqui e aqui. E aqui o forame vertebral. Forame vertebral e aqui o forame transverso. Isso aí. Agora, se a gente observar, olha o tamanho desse forame. É muito grande comparado aos demais forames vertebrais. Porque na altura de Atlas, não é medula espinhal que está ali, não. É o bulbo. É um órgão integrante do encéfalo. Tanto que quando você tem uma lesão na coluna vertebral a nível de Atlas, você não tem um comprometimento apenas da medula espinhal. Você tem um comprometimento do seu centro respiratório. Uma lesão a nível de C1 com ruptura da estrutura aqui dentro contida, além de te deixar tetraplégico,
vai te deixar ligado a aparelhos para o seu coração e pulmão continuar funcionando. Uma lesão muito alta, então, quanto mais alta uma lesão na coluna, muito pior. Uma lesão baixa na coluna, comprometendo a medula espinhal, imagina lá, uma lesão em L1. Ela vai te deixar o quê? Paraplégico, com plegia, ausência de movimentos em membros inferiores. Uma lesão mais alta, uma lesão cervical, imagina uma lesão lá entre C3 e C4, vai te deixar tetraplégico, ou seja, ausência de movimentos em 4 membros. Uma lesão a nível de C1, além de te deixar tetraplégico, você não consegue mais se desvencilhar dos aparelhos. Seu pulmão e coração vai precisar funcionar à base de aparelhos. Foi o que aconteceu com Christopher Reeve, aquele primeiro ator que fez o Super-Homem. Cavalgando, caiu do cavalo, de cabeça, teve uma lesão em C1, comprometimento de bulbo, tinha uma fortuna, perdeu o dinheiro todo, né? Tentando aí pesquisa com célula-tronco, não foi para frente, infelizmente ele entrou em óbito. Certo? Então, para você ficar tetraplégico, não basta ter lesão na coluna, tem que ter lesão também na medula, na estrutura nervosa. Certo? Então, pergunto a vocês, por que áxis é uma vértebra atípica? Porque áxis possui um acidente que só ele tem, que é o dente. Por que atlas é uma vértebra atípica? Porque não tem corpo e processo espinhoso. Então, aqui, duas vértebras atípicas. C1, também chamado de atlas, C2, também chamado de áxis. Olha o contato de C1 com C2. Olha o dente aqui bem posicionado, perfeitamente posicionado, né, com o atlas. Olha só como que esse formato dessa face articular superior aqui, ó, como que é bem o formato do côndilo occipital. Porque o côndilo occipital vai exatamente se apoiar aqui. Se você olhar, voltar lá na imagem de crânio, vai ver que o contorno é exatamente o mesmo. É um é um encaixe do outro, de forma perfeita. Tá? Então, tem aqui C1, C2, C3, C4. E aí eu chego na outra vértebra atípica, que é a C7, também chamada de vértebra proeminente. Por que proeminente? Essa imagem aí mostra o tamanho do processo espinhoso exagerado de C7. Olha o tamanho do processo espinhoso de C4, olha o tamanho do processo espinhoso de C7. É bem divergente? Bem, né? Bem maior aqui. E a gente vai ver também que vértebras de transição são muito parecidas. O que é uma vértebra de transição? Quando termina uma região e começa outra. Ou seja, onde a gente tem vértebra de transição aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas aqui são muito parecidas. Quais são? C7 para T1, 5, 4, 3, 2. T12, L1. Essas são vértebras de transição. Se a gente colocar uma do lado da outra, vai ser muito parecida. Certo? É uma vértebra, a última torácica é muito parecida com a primeira lombar. A última cervical é muito parecida com a primeira torácica. O tamanho também pode ser, mas é bem relevante. Tem outros dados melhores que a gente consegue diferenciar uma da outra. Por exemplo, olha essa imagem aqui, ó.
Essa aqui é perfeita. Se a gente pegar aqui, tá, processo espinhoso de C7, realmente, comparado às outras vértebras cervicais, é muito maior. Tanto que quando a gente coloca a mão atrás, na base do pescoço, a gente sente um ossinho bem pontiagudo. Se a gente movimentar, e esse osso se movimentar, você está com a mão sobre C7, processo espinhoso de C7. Se eu colocar a mão, movimentar o pescoço, e esse osso não movimentar, eu estou com a mão em cima de processo espinhoso de T1. Por quê? Qual região da coluna tem mais mobilidade? Torácica ou cervical? Cervical. Então, encontrei aqui na base do pescoço uma região pontiaguda do osso. Movimentei e senti que o osso está acompanhando o movimento do pescoço. É C7. Desci um pouquinho a mão e vi que o osso também é pontiagudo, mas ele não está se movimentando. Esse osso é T1. Porque a região torácica está ligado ao tórax. E tórax é mais fixo, que é uma região que protege as vísceras da cavidade torácica. E outra coisa importante, quantas são as vértebras torácicas? 12. Quantas são as costelas? 24. 12 pares. Então eu vou ter abraçado, articulado em cada vértebra torácica, um par de costela. Então o que eu tenho que ter na vértebra torácica? Algo que só ela possui. Uma marca onde ali se articula costela. Aí eu procuro aqui, ó, eu olho aqui, olha aqui, ó, uma marca aqui. Pronto. Já me denunciou que essa região aqui corresponde ao ponto de contato da costela. A gente vai chamar isso de face costal. Costal relacionado à costela. Então, face costal. Qual vértebra tem face costal? Apenas as torácicas. Porque a cervical tem o quê? Forame transverso. Aqui, ó. Forame transverso, forame transverso. Forame transverso, forame transverso, forame transverso, forame transverso. Isso aqui é específico de quem? Cervical. O que passa aqui dentro? Artéria vertebral. É uma artéria que sobe para poder nutrir a cabeça. Uma das. Né? Então, o que passa dentro do forame transverso? Uma artéria chamada de artéria vertebral. Forame transverso, exclusivo da região cervical. Face costal, exclusivo da região torácica. Por isso que eu falei que ao final da aula, todo mundo, se pegar uma vértebra na mão, você vai ter certeza de qual região da coluna é aquela vértebra. Qualquer característica vai te guiar para o ponto exato daquela vértebra. Então, ficou bem claro aqui essa situação? Apesar dessas vértebras serem muito parecidas, e realmente são muito parecidas, tem suas diferenças. Então, se eu coloco essa vértebra e essa vértebra uma do lado da outra, dá para ter certeza qual é torácica e qual é cervical. Achei o forame transverso, C7. Achei a face costal, T1. Se eu colocar uma ao lado da outra, uma é C7 a outra T1, muito facilmente você vai conseguir identificar qual é qual. Então, por que C7 é uma vértebra atípica? Porque o seu processo espinhoso é muito maior que o processo espinhoso das demais vértebras cervicais. Por isso que C7, vértebra proeminente, é uma vértebra atípica. Portanto, C1, atlas, C2, axis e C7, proeminente, são consideradas vértebras atípicas. Todas as demais são vértebras típicas. Vamos lá, um pequeno quadro aqui, ó.
região cervical, torácica, lombar. Primeira diferença entre elas, o tamanho. Vamos fazer o quê? PMG, tamanho pequeno, médio e grande. Segunda característica, individual. A cervical tem o quê? Que só ela tem? Forame transverso. Outra característica da torácica, face costal. Só a torácica tem. E a lombar? Os autores falam que a vértebra lombar, se a gente olhar com muito carinho, a gente consegue ver que o corpo tem um formato de rim. Não parece o rim? Se você olhar aqui, o contorno do corpo da vértebra lombar parece o rim. Por isso que os autores chamam a vértebra lombar com um aspecto riniforme, ou seja, em forma de rim. Isso é característico da vértebra lombar. As outras vértebras não possuem essa característica. Isso só a vértebra lombar possui. Ah, mas tem mais alguma característica que vai diferenciar bem uma vértebra da outra? Tem. Olhando ela de lado, o processo espinhoso. O processo espinhoso tem características individuais. Olha o processo espinhoso da vértebra cervical. Olha para onde que ele está voltado. Está horizontalizado? Está voltado mais para o sentido horizontal. Ó. Olha o sentido do processo espinhoso das vértebras torácicas. Está verticalizado? Olha o processo espinhoso da vértebra lombar. Está mais quadrado? Essa é uma característica também. O processo espinhoso da região cervical é um processo espinhoso horizontalizado. Da vértebra torácica, verticalizado. E da lombar, quadrilátero. Já dá para identificar qualquer vértebra do corpo humano dessa forma. Olha só o sentido do processo transverso. Aqui. Olha o processo transverso das cervicais. Horizontal, 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 horizontal. Ah, mas T1 tem um processo transverso também na horizontal. Por quê? É uma vértebra de transição. Mas aí você pega T6, olha o processo transverso de T6. Não está bem inclinado? É uma outra forma de você diferenciar. Não, você falou girafa, né? Girafa tem quantas vértebras cervicais? 7, claro. Tem, só que a anatomia do pescoço da girafa, da vértebra da girafa, é diferente. É uma anatomia, uma vértebra mais alongada. Mas é um mamífero como nós. Então também possui 7 vértebras cervicais. Apesar de ter aquele pescoço bem alongado, né? Bem maior. Certo? Então, dá para diferenciar uma vértebra cervical de uma torácica de uma lombar? Tranquilamente. Aqui, ó.
Como é que se chama isso? Isso é exclusivo de quem? De uma vértebra torácica. Isso é a região onde vai se articular quem? Costela. Se chama face costal. Exclusivo de quem? Vértebra torácica. De T1 a T12. De T1 a T12 vai ter isso aqui. É obrigatório. Todas as cervicais, inclusive as atípicas, todas as atípicas, vai ter o quê? Forame transverso. Então, C7 tem forame transverso? Tem. Atlas tem forame transverso? Tem, claro que tem. Atlas tem forame transverso. Axis tem forame transverso? Tem também. Então, todas as cervicais de C1 a C7 têm processo transverso. E a lombar, ela tem aquele aspecto reniforme do seu corpo, que é a maior de todas. Tem o maior disco intervertebral, porque ali na lombar tem uma maior descarga de peso. Olha esse osso aí. A gente está vendo o quê? Quantos ossos aqui? 9 ou 2? As duas coisas. Né? 9 ou 2 ossos. Depende do autor, né? O sacro e o cóccix. Cóccix formado pela fusão de 4 ossos. Sacro formado pela fusão de 5 ossos. O que separa isso? Essas linhas transversais aqui. Primeiro acidente anatômico, as linhas transversais. Porque se a gente observar aqui, ó, são essas linhas transversais que teoricamente iria separar as 5 vértebras sacrais. Aqui, ó, seria a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Olha o cóccix acompanhando a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, chegou a 9. Então, essas linhas transversais, que é o primeiro acidente anatômico, é o que separa, teoricamente, né, as vértebras do sacro. É o ponto de fusão das vértebras. É o ponto de fusão das vértebras. Forame. Como é que se chama forame? Forame. Está na parte da frente. Anterior. Está no sacro. Pronto. Então, olha só como que a gente já começa a deduzir algumas estruturas. Então, como é que seria isso? Forame sacral anterior. Porque está na parte da frente. Então, eu estou vendo quantos forames sacrais aqui? 8. Não é isso? 4 aqui e 4 aqui. São os forames sacrais anteriores. Opa, se tem o anterior é termo de posição e direção. Vai ter o posterior. Então, se eu olhar o sacro por trás, eu vou ver qual forame? Posterior. Bem simples. Bem simples. Isso aqui equivale a quê? Seria o que isso? O corpo, né? Não seria o corpo? Só que no sacro não se escreve corpo, não se chama corpo. Se chama base. O que está apoiado ali na base do sacro? O disco intervertebral. Qual osso está em cima aqui? Qual osso está apoiado aqui? L5. Perfeito, perfeito. Então aqui é o que a gente vai chamar de base do sacro, que equivale ao corpo da vértebra. Sim, continua o forame, porque ali vai passar nervo, prolongamento da medula. Isso aí, mesmo a medula não estando presente ali, mas vai passar prolongamento da medula. Como é que se chama isso aqui? Isso aqui deve servir para quem? Para que deve servir aquilo ali? Para articular a vértebra. Então vai ser o processo o quê? Um processo que é utilizado para articular com outro osso é o processo articular. Esse vai ter superior e inferior? Não. Então vai ser só processo articular. Bem simples.
processo articular. Olha como é que a anatomia do sacro não é difícil. E aqui, essa abertura do sacro, a gente vai chamar de asa. Asa de um lado e asa do outro. Asa sacral. Ou seja, uma anatomia bem simples, bem fácil da gente compreender aí do sacro. Na base, pode ser chamado de platô também, não? Não, eu não gosto desse termo, não. Porque nos livros, eu não sei se tem algum livro que chama de platô, eu não me recordo disso. O nome mais correto é base mesmo. Tá? Muita gente... isso aí. Muita gente pergunta, promontório. Promontório seria só essa parte aqui da frente da base. Essa partezinha aqui, ó. Mais especificamente aqui, ó. Esse ponto aqui. Que é uma estrutura, um ponto de medida para ver se há a passagem do feto, né? Entre o púbis e o sacro. A outra coisa, eu não falei da classificação desses ossos. Todos os ossos da coluna vertebral, todos eles, sem exceção, são ossos irregulares, qualquer um. Tá? Vértebra, sacro, cóccix, tudo é osso irregular. Ossos irregulares, qualquer um deles. Então, o promontório, que é essa pontinha aqui, é medido até o púbis, para ver se tem passagem óssea para o bebê nascer. Promontório. Vou até escrever aqui esse nome. Um nome diferente, né? Promontório. E aí olhou o sacro por trás, alguns acidentes que a gente já viu, a gente consegue ver de novo. E o sacro é chamado assim, tá? Está relacionado a sagrado, osso sagrado. Por quê? O que tem de tão sagrado ali, perto do sacro? Os órgãos da reprodução. Por isso que é sacro, sagrado. Né? E aí, deram esse nome aí. É o que garante a perpetuação da espécie, né? Vamos dizer assim. Né? Então, olhando o sacro por trás, o que eu consigo ver aqui? O processo articular, certo? Que vai se encaixar com qual osso ali? L5. Perfeito. Lembra que eu falei que forame é apenas um orifício no osso? E quando esse orifício, esse buraco, se torna uma tubulação, um canal, vai ser chamado de canal. Olha o buraco aqui. Ele começa aqui, ele entra e sai aqui. Então, isso é um forame ou é um canal? Canal. Então, a gente vai chamar de canal sacral. A gente já começa a sacramentar, né? Deduzir. A gente começa a deduzir os nomes. De acordo com que a gente vai evoluindo na anatomia, a gente vai começando até a deduzir alguns nomes. E isso vai facilitando o estudo. Certo? Como é que seria o nome desses forames aqui? Vamos lá, falem para mim. Forames sacrais posteriores. Poderia ser dorsal? Pode. Assim como da frente pode ser ventral. Dorsal atrás, ventral na frente. Pode sim. Outra coisa. Um acidente que vai ser comum ao sacro e comum ao quadril, que a gente chama de face auricular. Se a gente olhar aqui, ó, essa região aqui, é a região que parece uma orelha. Ai, meu Deus. Disseram que parece, né? Então, aqui é a face auricular, presente tanto no sacro quanto no osso do quadril. Por quê? É um ponto de contato dos dois ossos. Então, vai vir um quadril aqui pela esquerda e vai
vir um quadril aqui pela direita para promover a articulação sacroilíaca, contato desses dois ossos. Um osso do axial, que é o sacro, com o osso do apendicular, que é o quadril. Não esqueçam disso. Axial é aquele osso que tem a função principal de proteção. A apendicular, o osso que tem a função principal de movimentação. Então, quadril é apendicular e o sacro é axial. Então, face auricular tem tanto de um lado quanto do outro lado. Sacro tem processo espinhoso? Tem, né? Mas é tudo unido um com o outro, né? Então, a gente chama aí o processo espinhoso do sacro, vamos chamar de crista sacral. Crista sacral, que na realidade seria o conjunto de vários processos espinhosos. No caso, quantos processos espinhosos? 5. Tá? Um por cima do outro, formando aí a crista sacral. E, paralelamente, eu tenho os forames sacrais posteriores. Ou seja, nada muito complexo, nada muito difícil com relação ao sacro, que é um osso irregular. Tá? Sem discussão. Qualquer osso da coluna vertebral, sem discussão, é um osso irregular. Olha para essa imagem aqui. O que nós temos aqui? Arcabouço ósseo do tórax, uma vista anterior. Estou olhando o tórax de frente. E eu pergunto para vocês, qual seria essa vértebra? Opa, mas na ponta da língua, alguém discorda dele? L1. Por que é L1? Porque ele acaba as costelas. Perfeito. Se essa é L1, essa daqui é o quê? T12. Consequentemente, essa é T11. E qual seria essa vértebra? T1. Nada de ser. Por que é T1? Tá aqui, ó. Porque está ligado ao primeiro par de costela. E se a gente contar, quantas são as vértebras torácicas? 12. Se a gente contar, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó, 12 está ligado aqui. Então, são 12 costelas de um lado, mais 12 costelas do outro lado, ligado cada par a uma vértebra correspondente. E é aí que entra o quê? O tórax. Então, o arcabouço ósseo do tórax, está certo essa definição? Está quase certo, porque aqui tem invasores. L1 não faz parte do tórax. E também a cintura escapular não faz parte do tórax. Aqui, ó, clavícula e escápula, isso faz parte do tórax? Não, isso faz parte do membro superior. Então, excetuando clavícula, escápula e L1, todos os outros ossos fazem parte do tórax. Então, a gente tem que ser crítico até com um livro conceituado como o livro do Netter. Porque ele está falando arcabouço ósseo do tórax, porém, com algumas exceções. Ossos do membro superior e ossos da região lombar, que não corresponde ao tórax. Então, a gente tem que ser crítico também para a gente não entrar em furada.